Posso te fazer uma pergunta? Você já percebeu se a sabotagem silenciosa já ocupou algum momento da sua vida? E se a sua resposta é não, ou se você está passando por isso, neste vídeo eu vou te explicar como ela funciona e o que fazer para se libertar desse abismo silencioso. Isso quase nunca acontece de uma vez. É algo silencioso, tão silencioso que quando percebemos, já faz parte da nossa rotina. Hoje, eu quero conversar com você sobre uma forma de autossabotagem que quase ninguém percebe. Justamente por isso, ela pode permanecer durante anos. Talvez você esteja vivendo isso agora, sem nunca ter dado um nome para esse comportamento. Porque quando ouvimos a palavra autossabotagem, logo pensamos em grandes decisões, pensamos em desistir de um sonho, em abandonar um projeto, em deixar passar uma oportunidade. Mas existe uma autossabotagem muito mais discreta, muito mais silenciosa e, na minha opinião, muito mais perigosa. Ela acontece quando, aos poucos, você deixa de cuidar da pessoa que mais precisa da sua atenção, você. Não estou falando de luxo, não estou falando de gastar dinheiro, nem de seguir padrões de beleza. Estou falando de pequenos gestos, daquele que parecem simples, mas dizem muito sobre a forma como estamos vivendo. Talvez seja um banho tomado sem pressa, talvez seja aquele creme que ficou esquecido na gaveta, seja o cabelo preso todos os dias. Não porque você não gosta, mas porque já não vê motivo para cuidar dele. E talvez seja olhar para o espelho e passar tão rápido que você nem perceba a pessoa que está ali. E sabe o que é mais curioso? Quase ninguém faz isso porque deixou de gostar de si. Na maioria das vezes, a vida vai ficando cheia. O trabalho, a casa, os filhos, as contas, as preocupações, os problemas, e sem perceber, a única pessoa que vai ficando sempre para depois, adivinha? É você. Eu gostaria que você prestasse muita atenção nessa parte, porque ela pode mudar a maneira como você enxerga essas pequenas atitudes. Nosso cérebro aprende através da repetição. Todos os dias, ele observa aquilo que fazemos. E pouco a pouco vai criando associações, quando repetidamente dedicamos um tempo para cuidar de nós mesmos. O cérebro registra uma mensagem muito importante: eu sou alguém que merece atenção. Não porque uma roupa muda quem você é, não porque um perfume resolve os problemas da vida, mas porque o ato de cuidar de si envia um sinal silencioso para sua mente. Um sinal de respeito, de presença, de importância. Da mesma forma, quando durante muito tempo vamos deixando tudo para depois, o cérebro também aprende. Ele começa a entender, mesmo sem palavras, que cuidar de você nunca é prioridade. Perceba, não é o creme, não é a roupa, não é o cabelo, não são as unhas. Tudo isso é apenas a superfície. O verdadeiro problema é a mensagem que essas pequenas escolhas repetem todos os dias. E é exatamente aí que a autoimagem começa a ser construída, ou, aos poucos, começa a ser enfraquecida. Talvez você esteja pensando neste momento, mas eu não deixei de cuidar de mim. E eu acredito em você, porque essa mudança quase nunca acontece de forma consciente. Ela acontece aos poucos, em pequenas escolhas, pequenos adiamentos, pequenas renúncias. Hoje eu não vou fazer isso, amanhã eu vejo, semana que vem eu cuido disso. Quando sobrar tempo, eu faço. O problema é que esse quando sobrar tempo quase nunca chega. E sem perceber, você vai sobrevivendo, mas deixa de viver.
Posso fazer outra pergunta? Quanto tempo faz que você fez alguma coisa somente porque aquilo fazia bem para você, sem culpa, sem achar que estava perdendo tempo, sem pensar que existiam outras pessoas mais importantes para cuidar? Pode ser que você nem se lembre, e isso não deveria ser normal. Existe uma diferença muito grande entre viver para cumprir obrigações e viver lembrando que você também merece atenção. E eu quero deixar uma coisa muito clara: não estou incentivando vaidade. Existe uma enorme diferença entre vaidade e autocuidado. A vaidade busca aprovação. O autocuidado é uma demonstração silenciosa de respeito por si mesmo. Quando você toma um banho sem pressa, não está fazendo isso para impressionar alguém. Quando hidrata seu cabelo, quando cuida da sua pele, quando veste uma roupa limpa que faz você se sentir bem, quando usa um perfume que gosta, você não está dizendo nada para o mundo. Está dizendo alguma coisa para você. É como se todos os dias você repetisse em silêncio: eu não vou me abandonar. E talvez seja exatamente isso que esteja faltando para muitas pessoas. Não mais força, não mais disciplina, mas mais gentileza consigo mesmas. Porque quem passa anos tratando a si mesmo apenas como uma obrigação, com o tempo esquece como é sentir prazer em simplesmente existir. E existe outro detalhe que poucas pessoas percebem. Nosso cérebro presta atenção naquilo que repetimos, muito mais do que aquilo que dizemos. Você pode repetir 1000 vezes: eu preciso me amar, mas se todos os dias você nunca reserva alguns minutos para cuidar de si, o cérebro aprende através das atitudes, não das palavras. E é por isso que pequenos rituais fazem tanta diferença. Não porque mudam quem você é, mas porque reforçam uma mensagem silenciosa, que vai sendo repetida todos os dias. Eu mereço alguns minutos, eu mereço descansar, eu mereço cuidar de mim. E sabe o mais bonito? Você não precisa esperar sua vida melhorar para começar a fazer isso. Às vezes, é justamente o contrário. É quando você começa a cuidar de si que encontra forças para enfrentar uma fase difícil. Talvez hoje você não consiga resolver todos os problemas da sua vida, mas talvez consiga fazer uma coisa muito simples: olhar para si com um pouco mais de carinho do que olhou ontem. Vou compartilhar com vocês agora um momento que eu também passei por isso. Há alguns anos, eu vivi uma situação que me fez refletir muito sobre isso. Quando meu filho nasceu, a rotina mudou completamente. Quem é mãe sabe, né? Era eu, um bebê que precisava de atenção o tempo todo, e meu marido que passava o dia trabalhando e me ajudava quando chegava em casa. Os dias eram intensos, intermináveis, e sem perceber, eu comecei a fazer apenas o básico por mim. Tomava banho, passava um creme no corpo de vez em quando, penteava os cabelos e prendia, porque era muito prático. Vestia qualquer roupa confortável e seguia o dia. Mas, quando saíamos para passear, a história era diferente. Eu separava alguns minutos, arrumava o cabelo, escolhia uma roupa que gostava, colocava um perfume, um batom, e então meu marido dizia: "Nossa, como você está bonita!" E aquilo, naquele momento, eu achava agradável. Só que eu comecei a perceber uma coisa: eu não tinha deixado de gostar de me cuidar, eu só tinha me colocado em último lugar. E isso foi um alerta, porque cuidar de mim nunca tinha sido um luxo, sempre fez parte de quem eu era. A correria da vida tinha apenas me feito esquecer disso. E muita gente está vivendo exatamente assim, não porque não se ama, mas porque está cansada, porque cuida da casa, do trabalho, dos filhos, dos pais, dos problemas, e no fim do dia não sobra energia para si mesma. E se essa é a sua realidade, eu quero que você saiba de uma coisa:
Você não precisa sentir culpa. Você precisa apenas perceber que isso está acontecendo, porque aquilo que não percebemos não conseguimos mudar. Agora, eu quero fazer uma pergunta. Como você reage quando alguém faz um elogio sincero? Quando alguém olha para você e diz: "Nossa, como você está bonita!" Ou no caso dos homens que estão aqui me ouvindo, "Como você está bonito!" O que acontece dentro de você? Você simplesmente agradece ou responde imediatamente: "Imagina, nem estou tudo isso. Foi a roupa, foi a maquiagem, foi a luz, o corte de cabelo." É curioso, porque muitas pessoas aceitam uma crítica com facilidade, mas têm dificuldade em aceitar um elogio. E isso diz muito sobre a forma como enxergam a si mesmas. Nosso cérebro guarda experiências. Quando durante muito tempo ouvimos mais críticas do que incentivo, ou quando nós mesmos nos acostumamos a olhar apenas para os nossos defeitos, o elogio passa a parecer estranho, quase como se ele não combinasse com a imagem que criamos de nós mesmos. Por isso, algumas pessoas sorriem, mas, por dentro, não acreditam em uma única palavra do elogio que acabaram de receber. Percebe como tudo está conectado? A forma como você fala consigo, a forma como você se cuida, a forma como recebe um elogio. Tudo isso vai construindo dia após dia a imagem que você tem de si mesmo. Existe uma coisa muito interessante que a ciência vem mostrando há bastante tempo. O nosso cérebro não presta atenção apenas nas grandes decisões da nossa vida. Ele também observa os pequenos rituais que repetimos todos os dias. E é por isso que atitudes aparentemente simples podem ter um impacto muito maior do que imaginamos. Quando você reserva alguns minutos para cuidar de si, o cérebro registra uma experiência. Não porque você passou um creme, não porque arrumou o cabelo, não porque colocou uma roupa diferente, mas porque todas essas atitudes carregam uma mensagem. E é como se você dissesse para si mesmo: "Eu existo. Eu também preciso de atenção. Eu também mereço esse cuidado." Esses pequenos momentos costumam despertar sensações agradáveis. Você sente mais leveza, mais bem-estar, mais disposição. E isso acontece porque o cérebro responde de forma positiva quando vivemos experiências que geram conforto, segurança e satisfação. E é por isso que, depois de um banho tranquilo, ou depois de cuidar de você com calma, é comum sentir uma sensação gostosa, como se o dia tivesse ficado um pouco mais leve. Não é mágica, também não é vaidade. É o seu cérebro entendendo que você acabou de fazer algo bom por você. Agora pense no contrário. Imagine alguém que passa semanas ou meses fazendo tudo no automático. Acorda correndo, come qualquer coisa, não olha para si, não faz nada que lhe dê prazer e está sempre resolvendo a vida dos outros, sempre apagando incêndios, sempre correndo. O cérebro também aprende com essa repetição e começa a considerar esse estado de alerta como se fosse o normal. Por isso, tantas pessoas dizem: "Eu nem me lembro mais da última vez que fiz alguma coisa por mim." E eu quero que você guarde uma ideia. Autocuidado não resolve todos os problemas da vida, mas ele fortalece a pessoa que vai enfrentá-los. Isso muda tudo, porque você deixa de enxergar esses momentos como perdas de tempo e passa a entendê-los como investimento. Investimento na pessoa que estará com você todos os dias da sua vida. Existe uma frase que gosto muito: "Ninguém consegue oferecer o seu melhor quando vive completamente vazio por dentro." Pense em um celular. Se a bateria chega perto do zero,
Ele continua funcionando por algum tempo, mas começa a ficar lento. Alguns aplicativos travam, logo depois ele simplesmente desliga. Nós fazemos exatamente a mesma coisa. Passamos semanas funcionando com a bateria emocional quase vazia, achando que isso é força, quando na verdade é apenas desgaste. Cuidar de si é recarregar essa bateria, não para viver olhando apenas para você, mas para ter condições de continuar cuidando daquilo que é importante, da sua família, do seu trabalho, dos seus sonhos e principalmente da sua própria saúde emocional. Eu gostaria que, antes de terminar este vídeo, você esquecesse por um instante todas aquelas ideias de que cuidar de si é perda de tempo, porque não é, nunca foi. Também não pense que estou falando de dinheiro. Existem pessoas muito bem vestidas que não se tratam com carinho, e existem pessoas extremamente simples que transmitem uma paz, uma presença e um respeito por si mesmas, que não têm absolutamente nada a ver com aparência. Percebe? O autocuidado começa muito antes do espelho. Ele começa na decisão de não se abandonar. É separar alguns minutos do dia para lembrar que você também existe. É preparar um café sem pressa. É tomar um banho prestando atenção na água caindo sobre o seu corpo. É pentear o cabelo não porque alguém vai ver, mas porque você vai sentir. É escolher uma roupa limpa, mesmo que ninguém saia de casa naquele dia. É passar aquele perfume que você gosta, mesmo sem uma ocasião especial. Porque existe uma verdade muito bonita. A ocasião especial é você estar vivo. Nós esperamos aniversários, esperamos festas, esperamos viagens, esperamos o fim de semana, esperamos as férias, esperamos um motivo. E enquanto esperamos, vamos adiando pequenos gestos de carinho conosco. Mas a vida acontece nos dias comuns. É numa terça-feira qualquer, numa quarta-feira sem nada de diferente. E é ali que você constrói a relação que tem consigo mesmo. Não espere sentir vontade para começar. Comece, simplesmente comece. A vontade aparece no caminho. Porque, como já falamos aqui, o cérebro aprende com aquilo que fazemos repetidamente. Quanto mais você cria pequenos momentos de cuidado, de bem-estar, mais natural isso vai se tornando. Não por obrigação, mas porque passa a fazer parte de quem você é. E eu gostaria de deixar uma reflexão. Quando foi que você decidiu, mesmo sem perceber, que todas as outras pessoas mereciam seu tempo, menos você? Essa pergunta não é para trazer culpa, é para trazer consciência, porque consciência é o primeiro passo de qualquer mudança verdadeira. Hoje eu não quero propor uma grande transformação, quero propor apenas uma pequena decisão. Quando este vídeo terminar, faça uma coisa por você, uma apenas. Não importa qual seja, pode ser um banho sem pressa, pode ser cuidar do cabelo, pode ser fazer as unhas, pode ser uma caminhada em alguns minutos, pode ser preparar uma refeição com carinho, um lanche que você goste, pode ser simplesmente desligar o celular e ficar alguns minutos em silêncio. O importante é que esse momento seja um lembrete de que você também merece fazer parte da sua própria lista de prioridades. E agora eu quero deixar uma pergunta. Ela não é para mim, é para você. Qual foi o pequeno cuidado consigo mesmo que você deixou de fazer e hoje percebe que está na hora de retomar? Escreve aqui nos comentários, eu gosto de ler cada resposta e acredito que quando compartilhamos nossas experiências, acabamos ajudando outras pessoas a perceberem que não estão sozinhas. Se esta conversa fez sentido para você, clique em gostei. Isso ajuda o YouTube a levar essa mensagem para outras pessoas que também podem estar precisando ouvi-la. Obrigada por compartilhar estes minutos comigo.
Cuide de você com o mesmo carinho que dedica às pessoas que ama. Porque, no fim das contas, a relação mais longa da sua vida será aquela que você constrói consigo mesmo. Eu sou Regina Braga e este é o canal As Pistas para o Sucesso. Nos encontramos no próximo vídeo.